Em meio à tragédia provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul, Lula fez uma piada de mau gosto. Ao chegar em Santa Maria, no interior do estado, a primeira declaração pública do presidente a jornalistas foi sobre futebol. Detalhe que Lula sequer foi perguntado a respeito desse assunto. Estou torcendo pelo Grêmio e pelo Internacional. Ana, enquanto o Alexandre comentava, nós passamos aqui algumas imagens dessa tragédia, dessa catástrofe no Rio Grande do Sul. São cenas tristes, cenas de guerra, né? Praticamente, pessoas morreram, muitas estão desalojadas nesse momento. A gente está acompanhando aí algumas imagens, um cenário muito preocupante aí no estado do Rio Grande do Sul. Lula chegou ontem ao estado e hoje fez essa declaração aí em Santa Maria. E se a gente resgatar o ano passado, né, Ana, em setembro, quando houve também enchentes, fortes chuvas que atingiram aí o Rio Grande do Sul, Lula estava na Índia. Lembro até que a Janja chegou a gravar um vídeo, Namastê, logo que chegou na Índia, não pegou muito bem, ela logo apagou esse vídeo da rede social. Eles voltaram ao Brasil, o estado ainda estava sofrendo por conta aí das fortes chuvas, ele não visitou o Rio Grande do Sul e depois ainda partiu para Cuba e para os Estados Unidos. Então, Paula, a gente fica até estarrecido, né, com a tamanha falta de sensibilidade, e é o que o Alexandre disse, né, afinidade com o Joe Biden nesse sentido de estar totalmente desconectado do que está acontecendo, de ter mais, né, um pouco mais de humanidade, Isso é hora de fazer uma piada, isso é hora de fazer uma piada, né? É hora de você abraçar, é hora de você ouvir as pessoas, Um bom governante, um bom representante do povo, ele ouve muito mais do que ele fala em muitas situações. E essa é uma dessas situações. E, no entanto, você vê que o Lula, ele continua achando que ele é popular, que o que ele falar vai ser aceito, né, como era o Lula do passado, e não é mais assim, né? O brasileiro hoje já entendeu que o PT veio com um projeto de poder, entendeu que já havia um projeto de poder antes e que o Mensalão, o Petrolão, né, essas duas investigações desnudaram esse projeto de poder. E hoje você vê um presidente e uma primeira-dama totalmente desconectados com a população brasileira, seja no Sul, seja no Nordeste, seja em São Paulo, no 1º de maio, mostramos o 1º de maio completamente vazio, bandeirinhas ali de sindicatos apenas. Então, Paula, é preocupante, né? É preocupante porque nós, além de termos um presidente que não mostra uma sensibilidade com o seu próprio povo, nós temos um presidente alinhado com o que há de pior no mundo, que recebe cartas de agradecimentos do grupo terrorista Hamas, que estupra mulheres, que mata mulheres, que degola bebês. Um presidente que tem afinidades com o Irã, com o Hezbollah, né, com os ditadores pelo mundo, com Daniel Ortega, enfim. Então, Paula, é um pacote, né, é um combo muito preocupante e que o brasileiro não merece. O povo do Rio Grande do Sul agora precisa de abraço e dizer, olha, não vamos medir esforços para tentar amenizar essa dor praticamente irreparável que vocês estão sentindo. Dor física, dor psicológica, né? A dor espiritual também, tudo. É hora de abraçar o Rio Grande do Sul e deixar piadinhas e políticas de lado. Eu queria só trazer, Paula, um perfil do Guilherme Kilter, que fez uma thread ontem muito interessante sobre... o Guilherme Kilter é um jovem jornalista, um jovem influencer, eu diria assim. Ele fez uma thread ontem muito interessante sobre as coisas que o Lula vem falando e que não batem muito, mostram uma certa senilidade, um
um lado preocupante até né, a ponto, né, de o presidente do país não conseguir colocar ideias corretas juntas e oferecer à população. Então ele fez uma thread, recomendo o perfil dele, e aí ali na thread fala, né, mostra em vídeos o Lula confundindo Tiradentes com Jesus Cristo, afirmando que ele foi crucificado, ele falando depois de uma obra que ele inaugurou, confundindo a fronteira de Minas Gerais com Mato Grosso, enfim, uma série de vídeos ali que mostra o que os americanos estão passando aqui também, uma certa preocupação se as capacidades mentais desses presidentes, se elas estão alinhadas com a realidade e com o seu povo. Piotr, quero te ouvir também. É interessante, a gente estava acompanhando a declaração do Lula, ele não foi nem perguntado, né? Falou sobre futebol no meio de uma tragédia, de uma catástrofe, de maneira gratuita. A sensação que dá realmente é uma grande desconexão com a tragédia que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul. Sabe aquela declaração que não tem nenhum sentido, embora ele quis dizer porque tem uma rivalidade muito grande entre torcedores do Grêmio e do Internacional, então hoje vou torcer por todas. Eu estou sendo bonzinho, estou sendo condescendente aqui, mas é completamente fora de lugar. Nós estamos falando de uma tragédia, de pessoas mortas, esquece o futebol. Aliás, essa é uma estupidez, me permita ser um pouco mais grave aqui, é de toda hora querer colocar futebol para explicar alguma coisa no Brasil. Chega, isso é clichê, isso já deu, tem coisas que não cabem. Neste momento você só se compadece, no caso dele como presidente da República, agiliza a ajuda, porque o Alexandre mencionou aqui há pouco, e eu fui buscar aqui na internet, tem várias reclamações que a ajuda prometida lá da tragédia de setembro do ano passado não chegou. Quer dizer, se o governo não conseguiu resolver o problema do repasse com agilidade, porque a cidade poderia ter sido reconstruída, o Alexandre fez menção a uma ponte, bom, aquela ponte poderia ter sido reforçada, bom, alguma coisa poderia ter sido feita para minorar, para minimizar um dano que talvez pelo volume de chuvas ia causar alguma tragédia, mas qualquer coisa que fosse menor era uma vida salva, qualquer coisa que fosse menor é um prejuízo menor que obviamente seria mais fácil de ser recuperado, ou menos difícil de ser recuperado. Quer dizer, são coisas muito simples, mas para isso eu vou me reportar, Ana, aqui. Sensibilidade. Sensibilidade é uma característica humana que você pode decidir ter. Você pode insistir em ter. Você pode escolher toda hora ser sensível. O presidente Lula não tem isso, não parece, não demonstra, não tem a menor, e fica com esse discurso. Bom, veja a chegada da comitiva presidencial ali. Aquilo parece alguém preocupado? Aquilo parece alguém que está comovido com o que aconteceu? O tamanho da tragédia do Rio Grande do Sul, pela proporção que foi, pela gravidade que ainda não foi cessada, porque essa água toda agora está chegando em Porto Alegre, está enchendo Guaíba. O Porto Alegre já tem ruas alagadas, um começo ali, ruas alagadas, e isso denota, porque a água uma hora vai chegar lá, vai ser um pouco pior. Pela gravidade que foi, o presidente deveria montar um gabinete que fosse por 3 dias no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é uma unidade da federação. Lá existem, eu gosto de me referir a brasileiros do Rio Grande do Sul, porque todos somos brasileiros antes de qualquer divisão regional. E ele deveria monta um gabinete presidencial lá por 3 dias que fosse. Vai até o sábado e domingo, sei lá, alguma coisa, porque isso não somente agilizaria o processo de liberação de verbas que ele pode fazer de Brasília, mas isso demonstra uma preocupação de um presidente que cuida dos seus cidadãos. Eu vou de novo rememorar aqui o caso do rei Juan Carlos. Nós estamos falando de um rei, o que é muito diferente de um presidente que é eleito. Naquele atentado de Madrid, de um atentado no metrô de Madrid, o rei Juan Carlos foi lá dar a mão e ouvir as dores de cada uma das famílias das vítimas. Seja mãe, pai, irmão, esposa, marido. É das cenas em que você vê o que se chama sensibilidade. Ali é a prova da sensibilidade. Eu não quero me reportar nada mais do que o rei fez ou deixou de fazer, não, mas naquele momento o rei tinha que fazer aquilo. E o rei é o chefe do Estado.
né, dentro dessa monarquia parlamentarista que tem alguma coisa parecida com isso na Espanha. O presidente da República são as duas coisas, ele é chefe de Estado e também chefe de governo. Como chefe de governo, montaria esse gabinete de crise lá, ficaria lá no Rio Grande do Sul. Como chefe de Estado, ia prestar solidariedade, ou pelo menos demonstrar mais solidariedade. Mas para isso precisa ter apreço pelos brasileiros, um mínimo de humanidade e de noção de pertencimento ao país. A pergunta é, Sua Excelência tem tudo isso? Pois é, Alexandre, Piotr, também vocês comentaram dessa ajuda que foi prometida lá em setembro ainda para a população do Rio Grande do Sul e que muito disso ainda não chegou, né, Alexandre? Você até escreveu aqui para a Revista Oeste no começo do ano um exemplo muito simbólico que foi aquela ponte, né, que a população se reuniu para reconstruir, uma ponte que ligava ali Farroupilha e Nova Roma do Sul, essa ponte que caiu, que passava ali foi levada pelo Rio das Antas na última cheia de setembro, e aí você trouxe alguns números, acho bastante emblemático, tá aí, o governo do Rio Grande do Sul prometia 15 meses para concluir a obra, estimada em 22 milhões, a população então se uniu e levou 138 dias, gastando aí 5,7 milhões de reais, porque a pergunta que você faz agora nesse momento, a tragédia está posta, né? A população está sofrendo. O que o poder público, o que os governantes, os governos do Rio Grande do Sul e o governo federal estão fazendo para minimizar os prejuízos e o sofrimento da população nesse momento? Pois é, primeira coisa, afastar a vaidade e o egoísmo, né? Porque pegam isso como propaganda. O que a gente pode fazer de propaganda, afinal vai ter eleição neste ano, eleição municipal, vamos aproveitar a cheia para fazer propaganda, será que é isso? Ficaram furiosos os governantes, o governo estadual, porque a população resolveu fazer a ponte por conta própria. Uma ponte de 1930 por ali, que parece que o Getúlio não quis também inaugurar. E a ponte estava lá, não resistiu a essa enchente, mas os pilares da ponte resistiram e as pessoas principalmente resistiram. Se juntaram gente de todas as partes daquele pedacinho da nação brasileira, e a nação mostrou que é mais forte que o Estado. O Estado brasileiro quer ser mais forte que a nação, quer dominar a nação, quer deixar que a nação seja dependente do Estado, mas precisa dos impostos da nação. É preciso que a gente saiba, que cada brasileiro saiba, que cada brasileiro que todo dia paga imposto, que cada brasileiro que é chamado a votar obrigatoriamente saiba que ele é o dono da nação, ele é o patrão, ele é o mandante e o Estado está a seu serviço e não a nação a serviço do Estado. O Estado só existe por causa da nação. E quando há uma cheia dessas, a gente tem que pensar a respeito. O Piotr lembrou, saindo um pouquinho dessa trilha, o Piotr lembrou Porto Alegre, que vai receber as águas que estão chegando ao estuário do Guaíba. Não sei por que alguém agora decidiu chamar de Lago do Guaíba, o estuário, porque ali são rios, Caí, Vacacaí, Sinos, o Taquari, que desemboca no Jacuí, né? O Jacuí é o grande afluente, depois as águas vão para a Lagoa dos Patos. Mas Porto Alegre não está conseguindo resistir e as águas estão subindo. E os supermercados estão cheios de gente comprando água, porque a água precisa ser bombeada pela energia elétrica, e a energia elétrica muitas vezes é desligada por causa disso. Então, a capital vai sofrer também, já está sofrendo, vai sofrer também. Então, é sim um momento de solidariedade, mas, sobretudo, um momento em que o Estado precisa prestar seus serviços. Eu vejo que as Forças Armadas se mobilizaram e estão lá. Eu recebo imagens de soldado em toda parte ajudando as pessoas. Eu sei que a aviação do Exército, dos helicópteros, saíram de Taubaté, assim como os helicópteros do Luciano Hang também foram para lá. Está todo mundo ajudando, todo mundo falando de helicóptero que passou por cima da minha casa, tem que vir aqui me pegar, né? Emissoras de rádio fazendo um trabalho maravilhoso. Gente, o radinho de pilha voltou a ter necessidade, porque se cortou a internet, a energia elétrica e tal. O radinho de pilha está sendo o canal de informação.
dos gaúchos, né, que estão cá para nós, né, não é orgulho de provincial, né? Nós estamos acostumados às guerras, aos entreveros com os castelhanos durante muito tempo. Esse é mais um, e a gente vai vencer. Cauti, essa é a quarta tragédia aí causada pelas fortes chuvas que o Rio Grande do Sul enfrenta em menos de um ano. E a pergunta que a gente faz, né, além das chuvas, o que o poder público pode fazer para, se não evitar, mas pelo menos para minimizar os estragos aí dessas chuvas que o Estado vem enfrentando aí com alguma frequência? Paulo, primeiramente, deixa eu me dar uma notícia que dá um pouco de ânimo nos nossos corações, porque a ponte que foi reconstruída em Nova Roma pelos cidadãos, que Alexandre estava comentando, eu estou vendo as imagens aqui, ainda está de pé, ela resistiu a essa nova enchente. Não sei se o Binha te pode mostrar essas imagens de agora a pouco. Ela, obviamente, foi atingida também pelas enchentes, mas como um símbolo de esperança, né, pelo povo do Rio Grande do Sul, a ponte feita pelos cidadãos, até o momento, pelo menos, resistiu. Então, isso dá um pouco mais de ânimo, né, no meio dessa tragédia toda que atingiu o Rio Grande do Sul. Mas, para responder a sua pergunta, Paula, o problema do Estado do Rio Grande do Sul é a questão fiscal. Eles estão sem dinheiro há muito tempo, tem uma dívida muito grande, né? Até poucos anos atrás, o Estado do Rio Grande do Sul mal conseguia pagar em dia os seus funcionários, especialmente, me lembro de uma crise muito grave com o salário dos policiais, das forças de segurança. Então, é difícil poder fazer obras infraestruturais, que são muito caras e muito complicadas, quando falta dinheiro em caixa, né? O Estado do Rio Grande do Sul, junto com outros estados também da federação, que por muito tempo foram governados por políticos fiscalmente irresponsáveis, eu me refiro, por exemplo, ao Rio de Janeiro, mas também o estado de Minas Gerais, que o atual governador Romeu Zema está tentando manter as contas em ordem, gerenciar o que pode, mas ele herdou uma herança de, se não me engano, 180 bilhões de reais de dívida, que vem lá da época até do ex-presidente da República, que virou governador de Minas depois de Itamar Franco, que deu até moratória, né? O Itamar Franco chegou a dar até calote na dívida estadual nos anos 90, ou seja, décadas de irresponsabilidade fiscal, de contas públicas fora de controle, de gastos para despesas inúteis ou mal alocadas, tiraram recursos importantes dos caixas dos estados e impediram que eles fizessem as coisas realmente importantes, como, por exemplo, obras infraestruturais para evitar essas tragédias. No Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, a gente também viu, infelizmente, nos anos passados, chuvas que provocaram tragédias, né, na região serrana do Rio, porque também não foram feitas obras naquelas regiões, por falta de dinheiro. Também lá também foi uma roubalheira que levou até o ex-governador a ser condenado, o Cabral, e outros governadores também a serem condenados por corrupção. Ou seja, sempre que há governos irresponsáveis com as contas públicas, a nível estadual, municipal ou federal, é só uma questão de tempo que a população vai, infelizmente, conhecer tragédias evitáveis se esse dinheiro tivesse sido utilizado de uma forma mais racional, mais lógica, mais produtiva e mais honesta.